Muito bem, boa noite a todos. Já estamos aqui online, ao vivo. A gente está começando a voltar a fazer lives aqui, né? Faz tempo que eu não ando fazendo live. Que bom que você está aqui. Quero aproveitar para convidar você para deixar aqui o seu like. Você não colocou ainda o seu like aqui, por favor, me ajuda com isso. Assine o canal se você não assinou ainda. E comente, compartilhe, enfim, me ajuda a ampliar, né, o alcance das nossas lives aqui, dos nossos vídeos. Eu quero agradecer a você por estar aqui. Já pode colocar aqui o seu nome, já pode colocar aqui de onde você fala comigo, para que eu possa também dizer aqui ao vivo e online o seu nome. E também, né, você poderá participar aqui. Aproveite e faça as suas perguntas, faça os seus comentários aqui. E ao longo, né, da nossa live de hoje, eu vou estar dando espaço para colocar o seu comentário aqui na tela, e então a gente também conversar sobre isso, tá bom? Como eu disse, é um grande prazer para mim estar com você aqui, e vamos começar do jeito certo, vamos começar a nossa live orando. Espero que você esteja me ouvindo bem, me vendo bem. Caso você tenha dificuldade para me ouvir, por favor, escreva aqui embaixo se você está me ouvindo bem, para que eu tenha certeza desse feedback, tá bom? Vamos começar então com uma palavra de oração, começar do jeito certo a nossa live de hoje. Uma live repentina, uma live bastante atual também, né? Bastante interessante e atual. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vamos então começar com uma oração. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui, ó Pai, agora ao vivo, com vários irmãos. Quero agradecer a Ti, ó Deus, por esta oportunidade de falarmos um pouco mais da Tua palavra, falarmos, ó Pai, também um pouco mais sobre essa série que tem, ó Pai, trazido também a Tua palavra, o interesse pelas coisas do Senhor, para o coração de cada um de nós. Eu te exalto por isso, eu te exalto porque temos essa oportunidade de ter acesso à Tua palavra em vários formatos, tanto em livro físico, em livro para ler, quanto o digital, em formatos, ó Pai, também de dramaturgia. Eu te exalto por isso. Eu te peço agora que Tu nos abençoe, para que seja uma live abençoada, uma live bastante curiosa, uma live que leve as pessoas, de fato, a quererem conhecer ainda mais a Tua palavra. Então, nos abençoa nesse propósito, é como eu te peço em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Muito bem, que bom que você está aqui comigo, né? Quero convidar você para que esteja participando, né? Olha aqui, ó. Boa noite, participe conosco. Já tenho aqui também nossa irmã Tatiana Mignon. Ela está aqui online, ao vivo, está dizendo que o som está ótimo. Obrigado, Tati. Que Deus te abençoe. Minha linda esposa também está aqui ao vivo. Boa noite para você também, minha querida, está aqui com a gente. E assim estamos começando a trabalhar, né? Começando a mostrar aqui o nosso conteúdo para que seja uma bênção para a vida de cada um de nós. Eu tenho certeza que você está interessado em nosso conteúdo, em nossa análise sobre a série que tem causado tanto frisson hoje, né, no Brasil e também no mundo, a série Casa de Davi, especialmente na sua segunda temporada. Eu pude, junto com a Márcia, minha esposa, nós pudemos assistir ontem, maratonar toda a segunda temporada, que já está online, já está disponível. Para você que tem a Amazon Prime, você então pode curtir, né, tanto a primeira quanto a segunda temporada dessa série, que tem sido uma série que tem dado um quentinho assim em nosso próprio coração, né? Assim como também a série The Chosen, essa série Casa de Davi tem assim trazido bastante entusiasmo para a gente.
Eu já fiz a minha pesquisa aqui, já estou sabendo que teremos uma terceira temporada já programada para o ano que vem. Então, você que gosta da série Casa de Davi, você pode se preparar que é praticamente uma temporada por ano, né? Então, ano que vem teremos então a terceira temporada e eu ouvi dizer também que infelizmente será a última. Então, se de fato acontecer a terceira temporada no próximo ano, ela será, portanto, o fechamento de toda a saga do Rei Davi. Meu irmão Marcos Vinícius também está aqui, online, presente com a gente. Deus te abençoe também, mano. Ele também é, tanto ele quanto Tatiana, quanto Márcia, nós somos bastante fãs, né, dessa série Casa de Davi e maratonamos a segunda temporada já e tem sido realmente uma história muito interessante, né? Muito bem, vamos então entrar para o nosso conteúdo propriamente dito. E caso mais alguém vá comentando aqui, vai se colocando aqui, eu vou colocando no final, né, tirando dúvidas se surgirem, para a gente aos poucos ir falando também sobre a série. Essa série muito, muito bonita, muito bem feita, a série Casa de Davi, tá legal? Então coloque aqui as suas dúvidas, os seus comentários, e eu vou estar falando sobre eles mais à frente, tá legal? Muito bem, vamos então começar com a nossa série, né? Muito bem, você está aqui então com a nossa apresentação. E se você quiser essa apresentação, você pode também colocar aqui, escreva aqui nos comentários, eu quero, tá legal? Escreva aqui, eu quero, e eu vou enviar, eu vou explicar para você, na verdade, como é que você vai fazer para poder pegar o PDF com as apresentações que eu vou colocar aqui na tela, que vai guiar o nosso vídeo, a nossa análise, tá legal? Então, se você quiser, é só você comentar aqui, colocar aqui no comentário, no chat, eu quero, tá legal? Então, eu vou saber aqui se as pessoas realmente estão interessadas em receber esse PDF, tá legal? Muito bem, então, pessoal, vamos falar aqui sobre Casa de Davi agora, com a segunda temporada da série, que eu gostei muito, gostei tanto da primeira, já fiquei assim bastante empolgado com a primeira temporada, que eu assisti 2 vezes no ano passado, e assisti agora a segunda temporada da série apenas uma vez, depois, em outra ocasião, pretendo repetir a dose e assistir mais uma vez, né? É uma série muito bem feita, muito interessante. Claro que ela tem lá as suas dificuldades, tem os seus problemas, eu também vou apontar aqui, mas nada que desmereça a série em si, a história em si, é a história bíblica do rei Davi, que todos nós conhecemos, e aqui é um fenômeno interessante, né? Porque, como é uma história bíblica, a humanidade conhece essas histórias há milênios. Então não é novidade para ninguém o que está acontecendo ali. Para quem conhece a Bíblia, para quem lê a Bíblia, para quem estuda a Bíblia, né? Não é novidade. Mas o interessante é que a gente pode perceber que mesmo sabendo como que termina, como que a história se desenvolve, a gente fica empolgado para ver como que a série vai retratar cada fase, cada cena que a gente leu na palavra de Deus. Mas é claro, como toda série, filme, novela, enfim, tem as suas adaptações, até quadrinhos também, né? Revista em quadrinhos, tem várias já no mercado também sobre as histórias bíblicas, tem adaptações. É necessário fazer adaptações. Eu tenho aqui já alguns pedidos, né? Por exemplo, eu tenho aqui o nosso irmão Wilson, que está dando graça e paz e boa noite. Ele também já pediu aqui, ó, eu quero, ele quer o PDF. Então, eu já no final da nossa live, eu vou explicar para você como você pode fazer, o Wilson e qualquer um aqui, para poder pegar o PDF com o resumo, né, da nossa live de hoje. Legal? Eu tenho também aqui conosco o nosso irmão, meu irmão Leandro Bignon, né? Boa noite, Leandro. Minha família inteira está aqui, né? Que bom, ser prestigiado
pela família, né? Então, graças a Deus. Então, é só você pedir que eu vou poder enviar para você. Vou explicar para você como você faz para poder pegar o nosso PDF, tá legal? Muito bem, muito bem, muito bem. Já estamos então aqui novamente, antes que a gente caia de novo. Já estamos aqui com a nossa apresentação e vamos seguir então com o nosso material preparado, tá legal? Então, Casa de Davi, segunda temporada, vamos começar a falar sobre sobre esta série maravilhosa, né? Para quem está meio perdido aqui na casa do Pai, eu sou o Davidson Binon, eu sou mestre em Ciências da Religião, sou pastor congregacional, também sou professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento e autor de vários livros nessa minha área de pesquisa. Então é um prazer para mim, né, sempre que possível, estar apresentando aqui estudos, pregações, aulas, tudo você encontra aqui no meu canal, tá bom? Caso você não tenha assinado ainda o meu canal, é só você assinar. E aproveita também para dar o like, se você não deu o like ainda nessa live, nesse vídeo, me ajude, né? O seu dedo não vai cair, entendeu? Me ajude aí, coloca o like aí, coloca o dedão no like e também me ajude a espalhar a mensagem da palavra de Deus para quantas pessoas forem necessárias, né? Forem importantes para receberem a mensagem de Deus, tá legal? Então, vamos trabalhar hoje a Casa de Davi e vamos fazer esse contraponto da série, de alguns detalhes e personagens que a série retrata, e vamos comparar com a Bíblia. Será que está tudo de acordo com a Bíblia? Será que todos os personagens estão sendo retratados fielmente de acordo com a palavra de Deus? A gente já vai ver aqui alguns detalhes sobre a série, tá legal? Muito bem, antes de seguirmos, se você quer aprender a fazer um tipo de leitura bíblica profunda, simples e fiel à palavra confiada de Deus para nós, eu recomendo o meu livro Exegese Simples. Esse livro aqui, ó, Exegese Simples. Eu recomendo para que você o conheça, para que você possa adquiri-lo. Tem vários formatos, tem formato físico, impresso, formato digital, formato e-book Amazon. Então você vai gostar desse meu livro. Nele eu ensino passo a passo de como interpretar a Bíblia com clareza, sem complicação e também com fidelidade ao texto original. Mesmo que você não conheça hebraico ou grego, mesmo que você nunca tenha ouvido falar sequer de exegese, você pode conhecer aqui o meu livro Exegese Simples, e ele vai ser também um livro abençoador para a sua vida, tá bom? Então, recomendo, aqui na descrição desta live, você já tem os meios para você clicar nos links ali para adquirir o meu livro Exegese Simples, tá legal? Mesmo que você não tenha ainda nenhum tipo de conhecimento técnico, isso eu garanto, você vai aprender a interpretar a Bíblia com a técnica que eu ensino aqui, muito simplificada, mas você vai chegar a resultados tão bons quanto os resultados dos profissionais que você admira, tanto pregadores, escritores, professores, palestrantes. Você vai chegar lá, eu garanto a você, tá bom? Você vai aprender aqui o beabá e com os estudos corretos e ampliando ainda mais os horizontes dos seus estudos da palavra de Deus, você vai chegar lá, tá legal? Então, o primeiro passo é adquirir o livro Exegese Simples, vai ser uma bênção para a sua vida, eu garanto, tá legal? Bom, vamos avançar então. O que é a série? A série Casa de Davi, que é o motivo, né, pelo qual estamos agora aqui produzindo esse material, essa live, para poder falarmos sobre essa série que tem chamado a nossa atenção. Então, o que é a série? A série Casa de Davi, ela vai narrar a ascensão de Davi, a queda do rei Saul e a transição de poder em Israel, lá naquele período, o chamado agora período dos reis, começando no período dos reis, começando então com o reinado de Saul, que nesse período aqui da série já retrata logo no começo e do meio também, né, para o meio e fim,
do reinado de Saul. Então vemos ali Davi sendo forjado, sendo preparado por Deus, e todos os seus dilemas pessoais também acontecendo. E a gente está já começando a segunda temporada, a gente já começou a ver a transição de poder acontecendo de modo gradual, como de fato a Bíblia ensina e diz, né, que aconteceu, e realmente é uma história muito interessante. Agora, a série ela enfatiza, primeiro, a psicologia dos personagens. É o principal foco dessa série. Ela trata da psicologia dos personagens. Então, ela vai dar ênfase a isso, ela vai tratar algumas lacunas até que o texto bíblico não trata, né? Ela vai preencher essas lacunas e dando bastante ênfase na psicologia de cada personagem da Bíblia. Ela também vai dar ênfase, portanto, aos conflitos internos de cada um deles, daí as motivações, né, as frustrações também de cada um, as esperanças e lutas pessoais de cada personagem. Vai também tratar, é claro, especialmente agora na segunda temporada, para quem já assistiu, das disputas políticas de cada personagem também, de como as coisas vão acontecendo para tudo culminar com, no final, né, a tomada de poder do rei Davi. E daí a queda do rei Saul também. Só por isso é que Davi foi ungido e, portanto, assumirá o trono logo à frente. Isso não é spoiler. Para qualquer um que conhece o mínimo de Bíblia, sabe que a espinha dorsal da história é essa, né? Por enquanto, eu não estou dando spoilers ainda. Então, aqui você entende, nessa tela aqui, a informação geral do que a série trata. E isso é muito interessante, né? Porque você já tem uma visão assim bastante ampla, desde a primeira temporada até agora na segunda temporada, quando as coisas vão, né, acontecendo. Muito bem. E aqui já começa também a primeira tensão no que envolve a série em si e também no que envolve o que a Bíblia fala de fato sobre o que aconteceu historicamente, né, no reinado de Davi, na casa de Davi, como o próprio título da série diz. Então, a Bíblia não ignora as emoções, é claro que não. A Bíblia também trata das emoções de cada personagem. E qualquer um que tenha o mínimo de treinamento psicológico consegue perceber na própria leitura da Bíblia como que está resvalando, né, para a nossa compreensão hoje, ainda que estejamos usando a régua da psicologia moderna, mas ainda assim a gente consegue perceber como, de fato, a Bíblia deixa transparecer a psicologia e o quanto isso modifica a ação de cada personagem, tá? Então isso aparece na série também, e claro, a série vai dar muito mais ênfase a isso, porque é esse aspecto psicológico que faz com que a série, de fato, esteja alcançando o nosso coração e esteja trazendo tanta vontade de estar maratonando, né, cada episódio de cada temporada. Só que aqui começa a primeira tensão, como eu coloquei aqui na tela, né? A Bíblia não é centrada na psicologia e nas emoções de cada personagem. Embora a Bíblia reconheça e deixe transparecer, mas a ênfase da Bíblia é sempre no modo como Adonai, né, o tetragrama sagrado, o nosso Senhor, o nosso Deus, como que ele trata de Israel, como ele faz as coisas acontecerem e como Deus está no comando de cada aspecto da história, tá? Então, se há uma lição que você pode tirar em todas as passagens narrativas da Bíblia, é que Deus está no comando de toda a história humana, desde os personagens bíblicos, desde os momentos narrados, né, historicamente lá na palavra de Deus, como também na nossa própria vida. E para nós que somos cristãos, isso traz paz, isso traz alento, isso traz conforto emocional até. Mas para quem é ímpio, para quem não serve ao Senhor, para quem não quer saber de Deus, na verdade, saber que Deus está no controle de tudo e que Ele observa tudo que a gente faz e fala também, isso pode trazer algum tipo
de medo, algum tipo de angústia, porque de fato ele sabe que o dia vai prestar contas a Deus de tudo aquilo que fazemos aqui na Terra, né? Então a Bíblia é centrada em Yahvé ou Yahweh, ou simplesmente Adonai, o Senhor, que é o modo como Deus se revelou lá na época patriarcal e agora aqui na época dos reis também. E a gente vai ver alguns detalhes interessantes aqui que a série mostra. Alguns estão corretos, de acordo com a Bíblia, e outros estão muito equivocados. Eu vou trazer aqui esse comentário para vocês, tá legal? Bom, claro que eu preciso chamar a sua atenção. Essa live daqui contém spoilers. Então, se você ainda não assistiu a segunda temporada, e às vezes nem assistiu a primeira ainda, é importante você entender que ou você vai deixar de assistir a live a partir daqui, você deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário e diz, olha, eu vou ter que sair porque eu não vi ainda a primeira nem a segunda temporada, ou pelo menos a segunda temporada eu não consegui ver ainda, né? Então você pode voltar aqui depois de ter assistido para não estragar a sua experiência, tá bom? Assistindo. Mas se você já assistiu a segunda temporada, ou se você não assistiu, mas não faz questão, não te incomoda ouvir os spoilers, então pode permanecer aqui, fica com a gente até o final, você não vai se arrepender, tá legal? Mas fique já avisado, haverá spoilers a partir de agora, tá legal? Então espero que você já esteja preparado e a partir de agora a nossa live começa a ficar muito mais emocionante. Vamos começar vendo aqui algumas características dos personagens principais, né, de cada personagem desse. O primeiro deles é o principal de todos, é Davi, o personagem principal que dá nome à série. Na série, Davi é apresentado da seguinte maneira: ele é marginalizado pela sua família e também pela sociedade, de modo geral, ali, né, especialmente em Belém. Ele também foi rejeitado tanto pela sua família quanto pela sociedade, pelo seu clã, e ele está sempre em crise de identidade devido a essa rejeição. Isso, infelizmente, é uma questão que a série retrata, que a Bíblia não dá respaldo. Tá legal? A Bíblia, infelizmente, não dá respaldo. E você já vai entender o porquê, tá? Mas guarda na sua mente isso. Você que já assistiu, aqui o nosso irmão Wilson está dizendo que ele assistiu ambas as temporadas e realmente é muito emocionante, né? A gente fica realmente emocionado. Mas a questão é que a série, para poder fazer essas questões emocionais e pegar o nosso coração, né? Poder fisgar o nosso coração como aquele anzol, né? Que puxa o peixe, a série vai ter algumas abordagens que fazem sentido para a trama, mas que a gente não consegue achar respaldo na Bíblia. E você já vai ver aqui, na nossa live de hoje, vários pontos desse em que a série peca com respeito à exatidão daquilo que a Bíblia ensina, tá? Mas eu já quero deixar muito claro aqui, eu gosto muito dessa série, estou muito apegado a ela, e todas essas informações que eu vou passar aqui não tiram o mérito da série, mas é apenas para que você saiba, porque acontece tanto na Casa de Davi, quanto também a série The Chosen, se você também assiste, também acontece isso. Você não saber exatamente onde é o que a Bíblia fala sobre a história e aquilo que é criado, aquilo que é parte da criatividade da equipe da série, né, da equipe de produção da série. Então, aqui você pode ter mais ou menos um parâmetro, e eu vou trazer aqui algumas anotações que eu fiz, tá? E para The Chosen também, se você quiser e gosta dessa série, você pode também colocar aqui no comentário, pedir, eu quero que faça também uma live dessa com a série The Chosen. E eu vou preparar, eu preparo, eu juro, eu confesso a você que também gosto muito dessa série,
E se você quiser, eu preparo uma live, uma para cada temporada, ou uma só para todas as temporadas, e falo aqui um pouco sobre a série The Chosen, tá bom? Mas hoje é a Casa de Davi, né? Vamos falar aqui sobre ela, né? Então, lembre-se, tá bom? Na série, Davi é, primeiro, marginalizado, depois rejeitado pela sua família, pelo seu clã e pela sociedade em geral. E ele também está em crise de identidade desde a primeira temporada, tá? Até agora também nada de spoiler por enquanto, você já sabe disso. Na Bíblia, em 1 Samuel capítulo 16, especialmente os versículos 12 e 13, não há essa questão da fragilidade ou da rejeição de Davi. Inclusive, aquela questão existencial que ele vai tratar, que é a premissa principal da série, que também é a mesma premissa assumida pela série Reis, da novela da Record, né? Também quando retrataram a vida de Davi, na novela Reis, ela também segue essa mesma premissa, a premissa de que Davi poderia ter sido o filho bastardo do seu pai Jessé e, claro, da sua mãe. Mas a questão é, primeiro, eu já fiz tem até um vídeo no meu canal do YouTube aqui, que você pode buscar e assistir depois, uma aula que eu dei para o curso seminário, que eu fiz uma exegese e provei biblicamente, pela exegese no hebraico, de que aquele texto do Salmo 51, que ele diz que a iniquidade, ele foi formado, né, e nasceu em pecado, iniquidade, ele foi concebido pela sua mãe. Somente esse versículo não dá respaldo para defender a tese de que Davi tenha sido o filho bastardo, tá bom? Nem mesmo na tradição judaica isso é consenso. Essa é apenas uma interpretação minoritária, nem é uma interpretação majoritária, é minoritária, de alguns que levantaram a hipótese de que há algumas pistas ali, então levantaram a hipótese de haver a possibilidade de Davi ter sido filho bastardo. E por isso ele foi tão marginalizado, tá? É claro que para uma novela como a da Record ou para a série Casa de Davi, colocar esse elemento na trama traz bastante dramaticidade e funciona para poder a série andar, para poder a série continuar, né? E a trama avançar. Então, eu também estudei um pouco de roteirismo para novelas e filmes e séries também, então é mais ou menos que eu estou por dentro como é que funciona o mecanismo para poder fazer uma história dessa andar. Mas a questão aqui é que você precisa fazer a série andar, mas sem mutilar muito. Você tem que fazer as adaptações, é claro, mas procurar não mutilar demais ou adaptar demais a ponto de ficar totalmente desconhecido do que o texto traz, né? O texto bíblico, no caso, traz para a gente. Porque aqui não é uma história qualquer, entendeu? Não é uma história de romance qualquer, é a história bíblica, é a palavra de Deus. Então, mesmo que hajam adaptações, mesmo que haja qualquer tipo, né, de adaptação, até criatividade, né, para poder fazer funcionar a história, a gente precisa ser fiel ao que o texto diz. E aqui no texto bíblico, em 1 Samuel 17, não diz que Davi sofria com nada disso. Simplesmente diz aqui no texto, Deus dando a ordem para que Samuel fosse até Davi, até a casa de Jessé, e visse ali os irmãos de Davi, depois colocaram ele no final, para que ele fosse, então, de fato, ungido. Só ali é que Samuel conseguiu perceber quem seria ungido, quando Deus revelou para ele quem seria. E alguns perguntam, então, se Davi não era filho bastardo, então por que Davi foi colocado por último e nem foi considerado? Por alguns motivos, né? Primeiro, porque ele é o filho mais novo. Sendo ele um filho legítimo, como eu acredito que foi, ele era o filho mais novo. E o filho mais novo não tinha prerrogativa, não tinha chance
ele foi relegado a cuidar das ovelhas do pai, não é? Então era um trabalho menos importante do que ir para uma guerra com os seus irmãos, né? Inclusive Eliabe, né, que era o mais velho. Então ele foi preterido porque era uma jovem. E a Bíblia também diz que ele tinha feições delicadas, mas somente as feições. Aliás, é um detalhe também que a Bíblia diz sobre Davi, é que os cabelos de Davi eram cabelos ruivos. E a série não trata Davi com o cabelo ruivo. Ele coloca aqui o ator que tinha cabelo castanho, né? Cabelo castanho escuro. Então, esse é um detalhe que a série não quis se preocupar. Mas para qualquer um que lê a Bíblia sabe que Davi tinha cabelos ruivos, tá bom? Muito bem. Então, o que estamos também tratando aqui é que simplesmente Deus mandou para Samuel: levante-se e unja-o. E assim aconteceu. Samuel foi para lá, o povo, a família de Davi estranhou, com certeza. Isso a série também retrata o estranhamento da família. Mas, é claro, para poder fazer a trama andar e funcionar, eles exageraram essa reação e essas questões emocionais, né, que a série sempre evoca. Mas quem lê a Bíblia sabe que é um exagero que é necessário para a trama avançar. A palavra hebraica para ungir, o verbo ungir em hebraico é machar, tá bom? Machar é ungir, né? E daí você percebe que daí veio a palavra Mashiach, que é Messias em hebraico, que Messias significa ungido, né? Esse título, Messias, é na verdade um adjetivo, né? É ungido. Mashiach, portanto, foi aplicado aqui para Davi, porque ele foi ungido como rei, mesmo estando ainda Saul no trono, que Davi esteve respeitando em todo momento, a Bíblia diz isso claramente, mas ele já foi ungido o rei. Ele foi, portanto, separado por Deus para fazer esse trabalho de reinar, e de fato, até hoje, na história de Davi, ele é considerado o melhor rei de toda a história de Israel. Inclusive, sobre a dinastia dele, o Mashiach, no caso Jesus, já veio e voltará para tomar o reino, já que Jesus é descendente de Davi, ele é filho de Davi, né? Conforme o próprio cego Bartimeu gritava, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, né? Filho de Davi porque é da descendência de Davi. Davi era o ascendente do Senhor. E, portanto, Davi teve, né, e ainda terá continuamente e eternamente a promessa que Deus fez sobre a sua dinastia sendo cumprida até o final dos tempos, tá bom? Então, Davi não é um rejeitado existencial, mas ele é o escolhido soberanamente por Deus. Não resta dúvidas a Deus e nem ao próprio Davi naquele momento de que ele havia sido ungido, separado para fazer o papel que ele faria, tá bom? Então, toda aquela trama, tudo aquilo envolvendo o background pretensamente histórico, né, da vida de Davi, é, na verdade, a parte ficcional dessa série, tanto quanto da novela da Record, que também teve essa mesma premissa, tá bom? Mas ela não tem respaldo da Bíblia, nem mesmo na cultura ou na tradição majoritária judaica, também não tem. É apenas uma interpretação minoritária, tá legal? É bom que fique claro isso, já que esse é o mote principal, essa é a premissa principal dessa série também. Bom, agora vamos falar de Saul, que é outro personagem também da série. Saul, na série, ele é apresentado como instável, emocionalmente quebrado, tá? E você percebe claramente isso, especialmente na segunda temporada, para você que já assistiu ou pretende assistir, né? E você reparou que eu estou colocando os sinaizinhos aqui, vermelhos, né? É o sinal de negativo, né? De mostrando que é proibido. Porque é um erro, né? Sempre que aparecer esse sinal aqui, é sinal de erro. Eu coloquei mais dois sinais também, colocando o sinal de acerto e o sinal de atenção. E eu vou explicar quando chegar o momento, tá bom? Mas aqui já está aparecendo os sinais de erro. Então, Saul é apresentado na série como instável emocionalmente,
e também quebrado, né? Totalmente quebrado do ponto de vista emocional, tá bom? Só que na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 26, você vê lá que as questões envolvendo Saul não eram questões eminentemente emocionais, mas Saul, na verdade, estava enfrentou tudo que ele enfrentou, né? Inclusive a loucura que ele esteve alcançando no final, o apego ao poder, a arrogância do seu coração, tudo isso realmente está na Bíblia. Mas a motivação não era emocional, como a série mostra. A motivação era unicamente a rejeição de Deus. Isso não trouxe instabilidade emocional para o rei. O que trouxe instabilidade para ele foi essa questão da espiritualidade, já que ele havia sido rejeitado. Ele que antes foi escolhido, agora está rejeitado, e ali era a luta pelo poder. Então tem mais a ver com a rejeição espiritual de Deus e a luta pelo poder político, o que realmente motivava o coração de Saul, do que propriamente as questões emocionais internas, tá bom? Mas é claro que as questões emocionais fazem parte também da história, a Bíblia também deixa transparecer isso, mas não com toda essa ênfase como a série traz. Porque, é claro, como eu já disse, para poder fazer a série funcionar, ela precisa pegar a gente. Para poder pegar a gente, ela vai tratar de questões aqui com muita ênfase nas emoções, tá bom? Muito bem. O problema de Saul, portanto, não é psicológico, mas é teológico, porque ele desobedeceu a Deus, e isso então provocou o abandono de Deus sobre a sua vida, e Saul foi desobedecendo e foi fazendo como acontece ali no Salmo 1, né? Que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, da sua lei bendita de dia e de noite. Só que para qualquer um que conhece o hebraico, sabe que ali o tempo está no perfeito. O tempo verbal de todos os verbos ali, no primeiro versículo de Salmo 1, está no tempo perfeito. Então, para ser assim, mais exato com a tradução, era para traduzir assim, bem-aventurado ou feliz, ou felicidade de tempo, que eu meti a injeção primeiro, né? Então o texto diz que não andou segundo os conselhos dos ímpios, que não parou, né, e não se assentou na roda dos escarnecedores. Então, os verbos estão no passado, porque o tempo verbal é no perfeito. Então, é uma ação que começou e já terminou. Ela é uma ação que já completou o seu arco. Então, é interessante você perceber que Saul aqui é aquele que não perseverou na sua condição inicial, assim como Salomão, que seria o filho de Davi, né, também começou bem, não perseverou na sua fé. Lá no final, muito provavelmente, ele pode ter se convertido, mas é uma conjectura nossa, né? Quando escreveu Eclesiastes, já no final da sua vida, ali há um lampejo de uma possível conversão, um possível retorno à fé inicial. Mas o fato é que Salomão se perdeu ao longo da vida, ao longo das suas caminhadas como rei, e Saul também. Saul se deixou ser tratado ali por Deus, mas ele não quis, de fato, se converter ou se arrepender. Então, Saul foi acometido por um espírito mau, o espírito que Deus enviou, né? Que é uma forma hebraica de se referir a algo que nós chamaremos hoje de esquizofrenia. Ele ficou esquizofrênico, talvez. A série mostra isso, ele tendo as visões. Com Agag, aquele rei que ele se recusou inicialmente a matar. Então Samuel teve que, de fato, acabar com a vida de Agag. E, de fato, a Bíblia mostra isso. E a série demonstra esse espírito mau atacando a mente de Saul da figura desse rei Agag. Claro que a Bíblia não fala isso, não é desse jeito que a Bíblia se refere ao tal espírito mau, mas o fato é que o espírito mau foi enviado pelo próprio Deus. A Bíblia diz isso claramente.
E sendo uma esquizofrenia, sendo visões como essas, né, visões que trazem algum tipo de pesadelo acordado, algo assim, Saul estava ali entrando em completa e total loucura devido à sua desobediência e ao abandono de Deus, tá bom? Guarde um pouquinho, nós vamos já falar sobre o nosso profeta, né? Vamos tratar já já dele e você vai ver, né, como que a série acabou caricaturando o profeta Samuel para poder fazer funcionar a história, né? Mas vamos seguir aqui. Chegamos então a Samuel, né? Como havia prometido, já é o próximo personagem aqui. Na série, Samuel é apresentado, como nessa imagem aqui que eu coloquei, ele é apresentado como uma figura quase mística, estilo mago medieval. E você, se você observar bem, com um olhar crítico, eu não quero estragar a sua experiência assistindo a série, né? Como eu já disse, a mim não estraga sabendo disso, eu gosto muito da série, mas eu preciso, né, falar a verdade para vocês. Tem muitas incongruências históricas ali, envolvendo cenário, inclusive, roupa, e o modo como o Samuel foi caracterizado. Ele é apresentado aqui de modo meio caricatural, meio exagerado, como se eu fosse um mago no estilo medieval, não é? Na Bíblia, Samuel não é um mago, estilo Gandalf. Não é, não é. Inclusive, meu irmão, que está aqui assistindo comigo a live, nós, quando estávamos assistindo ali a primeira temporada dessa série, ele inclusive ironizava, dizia, ah lá, o Gandalf, né? O Gandalf da época bíblica, né? De fato, eles exageraram para poder dar algum tipo de dramaticidade maior, né? Mas a gente percebeu que Samuel não era o Gandalf da época bíblica. Samuel era profeta. E ainda que ele fosse parecido com João Batista, um profeta, até o Elias também, né, que era um profeta também, que é descrito na Bíblia com roupas assim, bastante despojadas, né? Mas o fato é que Samuel era um profeta e não um mago, né, no estilo da Idade Média, dessas histórias de cavalaria, né, da Idade Média. Ele era, além de profeta, e por causa disso, é portador da palavra de Deus, da palavra revelada a ele, e que ele, como porta-voz dessa palavra, ele vaticinava, ele falava então ali os oráculos do que Deus mandava ele falar. Ele estava preso. E a série tem esse mérito, ela realmente retrata como que Samuel era de fato cativo apenas ao que Deus mandava ele falar. Ele não tinha liberdade ou autonomia para falar qualquer coisa, uma vírgula que fosse, daquilo que Deus não havia revelado. Tá? Isso aqui a série até mostra. E, de fato, ele é profeta e portador da palavra. Não era o Gandalf da época bíblica. Tá? Então, qualquer tipo de mal entendido aqui envolvendo a imagem do profeta Samuel, é preciso que haja realmente cuidado, né, para você não estar confundindo as coisas. Mas, de fato, o voto que a mãe de Samuel fez quando o consagrou no templo era uma espécie de voto como a de Nazireu. E assim como Sansão também teve o voto de Nazireu para a vida toda, embora o voto propriamente de Nazireu, de acordo com a Bíblia, era por um tempo apenas. Mas o voto que Ana fez para Samuel de consagrá-lo ao templo envolvia também não cortar o seu cabelo jamais, não passar navalha na sua cabeça, tá? A Bíblia realmente retrata isso e a série também mostra isso. Então é ponto para a série nesse ponto, né? Nessa questão. Por isso ele andava com os cabelos longos e provavelmente isso é verdade. Samuel estava andando com essa aparência, portanto, já que a Bíblia fala isso, né? Muito bem. Jonatas, o próximo personagem, um amigo de Davi, irmão de coração e quase que de sangue de Davi, né? Mas era um irmão que Davi realmente aprendeu a amar, e ele também aprendeu a amar a Davi. Isso é muito patente, muito claro na segunda temporada. E, de fato, aqui Jonatas é retratado perfeitamente em sua essência. Você pode ver em 1 Samuel 18:1 que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi.
Alma aqui, né, no contexto do Antigo Testamento, se referia à vida de um, estava ligada à vida do outro. E é claro, aqui envolve não apenas as emoções, mas também propósito de vida. E está muito interessante o modo como a série realmente retratou isso. Então aqui você já vê aqui os dois sinaizinhos aqui de acerto. Esses ícones, né, de sorriso aqui, azul e branco, mostram o acerto da série. Então, de fato, a lealdade real está retratada fielmente na série e a aliança verdadeira que foi feita pelos dois, tanto por Jonatas quanto por Davi. E aqui é ponto muito positivo para a série. Ela não exagerou, ela colocou de um modo muito real até agora, tá? Então, está muito bem feita essa parte. Mical, grande paixão de Davi na série, né? Bom, é correto a gente perceber na série que, de fato, Mical amava Davi, como está lá em 1 Samuel 18 também, versículo 20. Então, de fato, Davi era muito amado por Mical, que chegou a ser a sua esposa, né? E também por Jonatas. E na mesma medida, talvez, odiado por Saul, na segunda metade, né, da sua vida lá no palácio. Mas é claro, aqui já você já vê aqui o sinal de advertência para você prestar atenção. Por quê? Porque como a série ela é voltada para enfatizar as emoções, essa série então moderniza a relação de Mical com Davi. E essa modernização é no estilo ocidental do século XXI, aquele amor romântico de adolescente, né? E não era assim na época bíblica, tá? O amor na época bíblica até podia acontecer, a paixão, né? Aquela paixão avassaladora, mas o mais comum era que o casamento era tratado entre as famílias como um negócio. O noivo tinha que pagar o dote para o pai da noiva, e ele próprio tinha que arrumar o dinheiro para poder pagar o dote, e tudo era arranjado entre as famílias, especialmente quando uma das partes da família era a família real, então tinha muita coisa em jogo, né? Então era um tratado que se fazia na época. Tinha amor? Até podia ter, os jovens também tinham direito a dar opinião quanto ao próprio casamento, mas o fato é que não era desse jeito como está retratado na série. Não chega a ser um erro propriamente, mas é um exagero, né? E aqui, portanto, essa modernização da série do romance entre Davi e Mical, ela é exagerada para poder a série funcionar, e é só você colocar isso como advertência para você não confundir as coisas e não achar que na época bíblica era exatamente igual a como é hoje. Não era, tá bom? Os costumes, a própria cosmovisão, a visão de mundo, né, era muito diferente da como nós temos hoje no nosso mundo ocidental no século XXI, tá legal? Então, pega leve aí com os seus suspiros românticos aí com a história de Davi e Mical, porque ali tem muito de exagero, né, da trama, para poder a história andar, né, para a história funcionar. Golias, o gigante da primeira temporada, ele aparece e já morre no final da primeira temporada, né? O evento é fiel a 1 Samuel 17. Então, sim, não há nenhum tipo de erro ali, tá? Só tem novamente a advertência. A dramatização também exagera, colocando ali a mãe de Golias, os outros irmãos, né? E dando toda aquela nuance familiar, né? Não é, pode não ter sido exatamente como está ali. Mas é claro que Golias tinha família, a Bíblia também retrata outros gigantes, então possivelmente eram irmãos dele. E se ele nasceu e tinha irmãos, ele tinha mãe também. Mas vamos devagar, né? A Bíblia não fala como a série trata e não diz também que Doeg estava lá para matar a mãe de Golias, e isso motivar ele a lutar na batalha lá.
é contra Israel, né? Então, isso não está na Bíblia, tá bom? Isso aí é bom você apenas ter a advertência de que ele está relativamente bem retratado, mas não com a fidelidade total, tá? Há exageros ali que envolvem a dramatização. Merabi, a irmã de a irmã, né, tanto de Jonatas quanto também de Mical, de fato, ela está na Bíblia, ela foi retratada relativamente de modo correto, tá? É 1 Samuel 18, versículo 19. De fato, o texto bíblico diz que ela foi dada em casamento para Adriel. Aqui já tem um spoiler, que não está muito claro da série em si, para que ela vai ser dada depois em casamento, mas a Bíblia já diz isso, né? Ela foi dada em casamento para Adriel, aquele ancião ali da tribo de Judá, né? Que na série é retratada como um político, parece até um político brasileiro aqui do Centrão, né? É retratado desse jeito ali. Então, na Bíblia diz lá claramente, a série deve seguir por esse caminho, que ela vai ser dada como esposa para Adriel, o ancião lá da tribo do clã de Judá. Também ela está sendo retratada aqui, né, na série com bastante fidelidade, mas, novamente, preste atenção aí, porque tem dramatização exagerada ali envolvendo a Merab. Legal? Muito bem. Todos os personagens ali estão buscando o seu próprio espaço, né? No reino e na sua história também. Então, tem exageros ali, como qualquer novela e qualquer série tem, mas ela foi retratada assim com alguma nuance assim de certeza e também com alguma fidelidade, tá? Abner, comandante do exército, general, né? Em 1 Samuel 14:50, ele é mencionado na Bíblia, sim, ele é general, e a série expande a sua personalidade, só que você vê aqui que tem um sinalzinho de erro, porque ali é uma criatividade da série, né, dos roteiristas e da produção da série, porque, em hipótese alguma, a Bíblia deixa entender de que Abner pudesse ser filho da feiticeira ou da bruxa de Endor. E daqui a pouco a gente vai falar dela também aqui, né? Então, não há nenhuma chance bíblica, é apenas uma forma, né, do roteiro apresentar para a gente uma dramaticidade maior, para colocar o Abner como sendo um general sombrio e com motivações também muito sombrias, né? Mas não há nenhum indício bíblico, nem mesmo a tradição judaica, de que Abner pudesse ter sido, então, filho da feiticeira de Endor. Tá legal? Isso é apenas o efeito da série, né? Efeito dramatúrgico da série. Isbaal, também chamado na Bíblia de Isbosete. Na Bíblia o apresenta como politicamente fraco, de fato é assim que ele é retratado na Bíblia. Mas a série o fez ficar, com o tempo, um homem violento e emocionalmente instável, também é um erro. Novamente, preste atenção, porque isso é um exagero dramático da série, tá? Então a Bíblia realmente o retrata apenas como fraco politicamente. Mas se você já lê a Bíblia, você já sabe, o spoiler bíblico, Esbocete chega a ser rei. Acredito eu que a série também vai retratá-lo dessa maneira. Ele chega de fato a ser rei por um curto período. E de fato a gente pode perceber que a Bíblia mostra que ele chegou a esse ponto. Mas é fato, né? Esbocete não era esse homem violento nem estável, tentando a todo custo acabar com o reinado do seu próprio pai. Isso é uma questão da série, tá? Chegamos aqui à feiticeira de Endor, que ela é retratada na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 28, uma passagem clássica, muito conhecida, e até agora a série a retratou de modo correto, até agora, né? Mas essa parte aqui, quer dizer, a aparição dela é correta, né?
ainda que de modo embrionário ali. Ela ainda não teve na segunda temporada a sua atuação, com certeza vai ser na terceira temporada. Mas aqui o erro que cometeu-se, né, com respeito a ela, é que ela, em momento algum, é retratada na Bíblia, ou na história, ou na tradição judaica, como sendo a mãe de Abner, tá bom? Isso é uma invencionice da série para poder a trama avançar, né? Então, beleza, a gente percebe aqui que há esse erro, é um erro bastante importante aqui da série, de retratá-la como mãe do Abner. Bom, nós temos então aqui uma série de personagens inventados ou expandidos, tá bom? Então aqui você também vê outros personagens, como por exemplo, a esposa de Samuel, que é a Ila. A Bíblia diz que o profeta Samuel casou-se realmente e teve filhos, conforme indicado em 1 Samuel 8, de 1 a 3, que mencionou seus filhos Joel e Abias. No entanto, a Bíblia não cita o nome da sua esposa. Então, eu botei aqui a marca de cuidado, de atenção. Então, a esposa de Samuel não é mencionada na Bíblia, embora, é claro, ele era casado e teve filhos, tá bom? Mas não há menção na Bíblia com respeito a ela. Por que eu botei apenas a atenção e não o erro? Porque a Bíblia deixa claro que ele era casado e o papel dela ali é bastante interessante. Porque aí o papel da Ila é cuidar e ajudar o profeta a exercer o seu ministério. Né? Um papel muito importante de apoio para o seu marido. Então, é apenas uma advertência porque não está na Bíblia. Mas é um papel que não traz grandes problemas assim para a história acontecer. Né? Há também um problema aqui maior, que é a mãe de Davi, que foi morta por um leão, e deram o nome dela de Nitsevet. Então, tanto o nome Ila para a mulher do profeta, quanto Nitsevet para a mãe de Davi, e daí a esposa, a segunda esposa, né, de Jessé, nessa trama aqui é um erro, né, porque a Bíblia não fala dessa mulher, nem sequer fala que Jessé se casou com outra mulher para poder ter Davi, e muito menos, né, que essa mulher tivesse sido morta por um leão, embora o papel dela na trama seja interessante, porque o papel dela era o papel de alguém que se sacrifica por amor, salvando, portanto, o seu filho Davi de morrer pelo leão. Ela morre no lugar dele. E mais tarde a gente vê Davi, já jovem, matando ele próprio, o leão, né, também. Então, na série, ele se viu com pelo menos 2 leões. O que matou a sua mãe e o outro que ele próprio matou. Né? Mas é claro, isso é a invenção da série. Isso não está na Bíblia desse jeito. Né? Jessé também é abusivo para com Davi. Não está na Bíblia, tá bom? O modo como Jessé cuidava e lidava com Davi era um modo indiferente. Era um pai. Diferente não, era na verdade um relacionamento normal de pai para filho naquela época, que tinha amor também, tinha carinho, mas era um sistema patriarcal, né? Então, o pai é que era o chefe da família e, como toda a família patriarcal, ele é que mandava lá, né? Ele tinha autoridade patriarcal. Isso a série retrata um pouco, mas essa questão de ser abusivo para com Davi, isso também é invenção da série para poder funcionar, já que a série entrou para essa escolha, né, de ter o Davi como sendo o filho bastardo desse homem, né, chamado Jessé, tá? Mas aqui então há um erro da série em torná-lo abusivo para com Davi. E também, né, Davi como bastardo é a premissa principal da série, mas como eu já disse, não tem respaldo bíblico para isso. Então nada disso existe na Bíblia, tá bom? Nem essas pessoas aqui, pelo menos com esses nomes, né, com essa história propriamente, e muito menos essa questão aqui do filho bastardo e do modo errado, né, do modo abusivo do pai tratar o seu filho. Tá legal? Não está na Bíblia dessa maneira. Conflitos e relações dos personagens na série, tá? Saul versus Davi. Então, lá em 1 Samuel 18,
versículos 8 e 9, você percebe que no relacionamento de Saul com Davi, começa relativamente bem, mas durou pouco tempo, né? E tornou-se, então, uma inveja que era real, de fato a Bíblia diz isso. Isso está correto, a inveja era real, mas ela era motivada espiritualmente da Bíblia, e não motivada apenas do ponto de vista emocional ou com jogo de poder, tá bom? A espiritualidade, mesmo na série aparece ali a questão do Espírito de Deus estar em Davi, e aquilo trouxe, né, algum tipo de animosidade para aquela feiticeira que estava ali no castelo, e não, a Bíblia não fala isso, não diz que a mulher de Saul, Ainoã, ela que colocou a mulher feiticeira lá no palácio, o texto bíblico não fala isso, até cita o nome de Ainoã na Bíblia, mas não fala em nada da sua personalidade, do que ela fez ou deixou de fazer, tá? Então, ali é bastante coisa que a série inventou. Então, a motivação principal de Saul contra Davi era espiritual e envolvia também, em segundo plano, a questão do poder político. Mas, em primeiro lugar, era espiritual, tá? Davi e Jonatas, aqui há o acerto, né, de ser uma aliança pactual, como eu já disse, e não era apenas política. Então, fica ligado, porque, de fato, a série dá muita ênfase à questão política e menos ênfase, como talvez deveria ter dado, para a aliança de pacto, né, que eles fizeram ali, tá? Entre um e outro, que tem a ver com o propósito, e não apenas uma questão emocional ou uma questão política, mas era de propósito mesmo, né? Agora, uma coisa que eu achei interessante na série, nessa segunda temporada, é que, de fato, a série mostra que Davi e Jonatas também tinham, que, na verdade, Jonatas, né, foi orientado por Samuel, embora não esteja na Bíblia assim, mas faz sentido na trama, né, que Samuel orientou a dar apoio para Davi, por isso surgiu aquela amizade e aquele pacto, né, com os dois. Não está na Bíblia isso, mas é bem interessante, a gente percebeu como também faz funcionar a história. Davi e Deus, né? A gente esquece que Deus também é retratado ali como um personagem ativo, embora, é claro, não apareça, né? E esse aqui é o ponto central. A Bíblia mostra que Davi vive diante de Deus. A série também mostra um pouco isso, mas ela trata aqui Davi como quem vive buscando a sua própria identidade. E talvez, né, tendo ali o relacionamento com Deus, como foi ensinado desde cedo, pela sua mãe, pelo seu pai também, mas a questão é que a série mostra ele muito volúvel emocionalmente, e daí buscando sempre a sua identidade, devido à premissa da série de que ele era um filho bastardo e precisava o tempo todo se provar para a família, para o clã e para a sociedade. Como a premissa a gente entende que está errada, então esse exagero aqui, esse esforço do personagem para alcançar sua identidade e entender-se como quem de fato ele faz a trama andar, é interessante, mas não tem respaldo bíblico, tá? Então, Davi vive buscando essa identidade, e essa é uma mudança teológica séria dentro da história, né, de como a série é retratada ali. A série retrata Davi, né? Essa mudança teológica é bastante séria. Não dá para a gente, né, fingir que ela não é uma coisa séria. Ela é sim, e ela pode estar, na verdade, dando a gente a entender e fazer torcer por Davi, né, pela motivação errada, entendeu? Por uma motivação emocional, até de poder, mas o que tem aqui é, de fato, o que, na verdade, acontece é um relacionamento real que Davi tinha com Deus e o desejo dele de fazer a vontade de Deus, apesar dos custos, né, até emocionais e pessoais, que Davi estaria enfrentando, tá? Nós conhecemos a história de Davi e sabemos como de fato era retratado na Bíblia o coração de Davi. Davi Jessé, o seu pai, né? A Bíblia mostra que era uma relação normal de pai e filho, portanto neutra, nem exagerada
para a negação, né, ou para o abandono, e nem exagerado também para o amor também exagerado. Já a série enfatiza a rejeição, porque a série fez a escolha da sua premissa, como você já sabe, né? Davi e Eliabe, o seu irmão, 1 Samuel 17, 28, diz que, de fato, havia tensão, mas uma tensão não uma tensão forte, mas uma tensão pontual, né? Não era nada permanente. Então não era uma rivalidade militar prolongada, era apenas uma tensão normal entre irmãos, né? Que discordassem de alguma coisa e acabavam brigando ali. Mas nada muito além disso, de acordo com a Bíblia, né? E a série também exagera isso. A série também tem alguns anacronismos, né? Para quem não entende bem o que significa isso. Anacronismo é quando você comete erros históricos. Você coloca num período histórico um objeto, um pensamento, uma roupa, uma atitude que não pertence àquela época, mas a outro período histórico. Então, existe muito isso tanto na série de Davi, da casa de Davi, quanto também na série de The Chosen, né? Também tem muitos anacronismos históricos ali. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, relacionamentos modernos, que são retratados na série como se fosse normal ter relacionamentos do nosso jeito de hoje, tanto no século XXI quanto no mundo ocidental, como se no mundo bíblico também fosse desse jeito. Então a série projeta uma mentalidade do século XXI nos seus relacionamentos, inclusive em relacionamentos amorosos. Isso distorce o mundo bíblico, tá? Porque o mundo bíblico tinha sua própria lógica e tinha sua própria forma também de funcionar, não é? Que é diferente do modo como funcionamos hoje, aqui no século XXI, na nossa cabeça ocidental. Temos também aqui o anacronismo que acontece através da psicologização dos personagens. A Bíblia, ela narra as ações. O forte da Bíblia é mostrar a ação da história. Ela não fica gastando tempo, né? Dando um dossiê emocional de cada personagem que ela está relatando ali, narrando a sua história, né? Então ela busca enfatizar as ações e não ficar dando um dossiê psicológico. Já a série, para poder funcionar e poder fazer sentido, o nosso paladar do século XXI, no mundo ocidental, ela dramatiza essas emoções. Ela preenche lacunas e até faz sentido para a gente, mas você tem que ter em mente, né? No mundo bíblico, a cosmovisão, as sensações, os sentimentos, em alguns aspectos era parecido, mas não era totalmente como nós somos hoje, né? Nós hoje estamos muito mais sensíveis emocionalmente. E naquela época, a própria força da vida, a própria força do estilo de vida obrigava os homens, por exemplo, a serem mais brutos. As mulheres também acabavam ainda permanecendo femininas, né, tendo a sua sensibilidade, mas elas acabavam tendo que lidar com um estilo de vida muito duro, muito difícil. E nenhum de nós aqui teríamos uma vida tranquila se vivêssemos na época bíblica, porque estaríamos, então, completamente imersos, né, naquele mundo difícil, de vida dura e complicada, né? Bom, Samuel também é representado aqui como se fosse um mago medieval, como eu também já disse, né? Isso também não deixa de ser anacronismo. Não é apenas uma questão estética, né, da aparência de Samuel, ou dos gestos que ele faz, ou do jeito como ele anda e fala, né? Porque realmente parece o Gandalf, o mago medieval, né? Daquelas histórias de magos. Mas isso, na verdade, não é apenas uma questão estética, mas de fato altera a natureza da ação do próprio profeta. Altera o que é natural para ele, né? Que não era ser uma espécie de caricatura de mago do mundo bíblico.
A ambientação da história da Casa da Vila parece ser uma ambientação parecida com palácios medievais, com valores até medievais também, né? Talvez eles tiveram que fazer essa aproximação para poder fazer uma. Eles têm uma larga história em Hollywood, e a cultura ocidental tem uma larga produção de histórias e filmes e séries e novelas do mundo medieval. Então, isso é muito rico, né, para o imaginário das pessoas que fizeram a história da série. Talvez isso tenha enfatizado, né, tenha levado então as pessoas a pensarem, imaginarem essa série desse jeito. Então, há os objetos existentes da série que são anacronismos puros ali, né? As velas de parafinas, que são típicas da época moderna, ou no máximo até da época medieval, tinha algo assim, mas não era, na época bíblica, com certeza não existia vela de parafina. E na série aparece, tanto em The Chosen, quanto também, quanto mais na série Casa de Davi, que é muito mais antiga ainda do que The Chosen. A lâmpada era como aquelas lâmpadas de barro, né, do estilo bíblico, com pavio, com o compartimento para você colocar o óleo. Aquela era a fonte de luz que as pessoas tinham. Quando muito acendiam uma fogueira ali, né? E nas fogueiras aparecem ou queimavam uma árvore, ou então faziam uma fogueira com galhos secos. Isso também aparece na série. Mas as velas do palácio, né, não chega muito a me incomodar, a ser um sacrilégio, uma heresia, algo assim. Não chega a ser desse ponto, né? Mas é uma incongruência histórica, é um erro de anacronismo, tá? Também figurinos e cenários medievais são também anacrônicos, né? Isso é um erro que a gente até entende, porque é um referencial que nós também temos, então faz a gente entender visualmente o que a série quer passar, né? Mas não deixa de ser anacronismo também, embora funcione para a série poder andar, né? E para a gente poder assimilar todas as imagens que aparecem ali na série. Aqui é um acerto muito grande que a série traz, um acerto realmente muito grande. De fato, a segunda temporada da série retrata a mudança da Era do Bronze para a Era do Ferro. Isso é real, aparece na Bíblia e também condiz com o período histórico. A arqueologia comprova isso, tá? Então, sim, foi um acerto muito grande que a série fez. Está lá em 1 Samuel, capítulo 13, de 19 a 22. E, de fato, está ali. O texto diz que não havia ferreiros em Israel. Os filisteus já haviam dominado o ferro. A série demonstra isso. E isso é, de fato, histórico e bíblico, tá bom? Mas, como nada é perfeito, né? Mas há também uma discrepância ali, né? Duas discrepâncias, aliás. A série inventa duas coisas. Ela inventa o personagem, o Deus das Espadas, que seria o pai de Batseba, que aparece ali, né, apenas mencionada. O Deus das Espadas não tem na Bíblia, e não há também nenhum tipo de referência histórica a esse personagem. A Batseba, ela, claro, está na Bíblia, ela vai ser preponderante lá no final, do meio para o final, né, da vida de Davi, ele já como rei. E aqui ela é mencionada como sendo filha desse tal Deus das Espadas, o forjador de espadas de ferro, tá bom? Isso não está na Bíblia, não está na história, não tem respaldo histórico para isso. É apenas uma invenção da série mesmo. E, inclusive, o papel que Batseba vai assumir futuramente, e por isso que o pai dela o estava protegendo desde a infância, que ela teria um papel político. A ênfase bíblica não é o papel político de Batseba, embora ela sim tenha tido, a gente sabe disso. Mas não é a ênfase, tá bom? Muito menos uma ênfase tão cedo, né, do seu pai estar
protegendo-a justamente para isso. Parece que a série vai retratar a Batseba com um papel político maior do que de fato ela teve. E isso não tem base bíblica, tá? Então, nada disso aqui existe, é a invenção da série. A minha avaliação final, então, para a série de um modo geral, tem mais personagens que eu podia até falar aqui, né? Mas é complicado, né? É complicado a gente seguir tudo lá como se tudo que a série mostra fosse verdade bíblica. E a gente está vendo aqui que não é. Embora a gente goste, eu também gosto da série, estou curtindo muito, mas a gente precisa ser sincero em nossa análise aqui, né? Então, na minha avaliação final, a série acertou muito e é de fato fiel à Bíblia. Primeiro, na unção de Davi, a queda de Saul, que já está acontecendo na série, e de fato, né, aconteceu na história da vida real. Golias, Jonatas, o amor de Davi por Mical, de Mical por ele, e a perseguição de Saul, que também na série já começou. Tudo isso aqui é real. E perceba que tudo isso aqui são pontos assim muito gerais da espinha dorsal da história. Quando você não considera detalhes, você percebe que ela é fiel à espinha dorsal da história desses personagens, especialmente a história principal, que é a história de Davi, tá? Então ela é bem fiel, ponto para a série nessa questão. Com as expansões que a série faz, a gente tem que ter cuidado e tem assim, um erro aqui muito sério, né? As expansões da série para os personagens eram que tange a psicologia deles, que é exagerada, e é muito ocidentalizada e muito própria da nossa geração, da nossa época, da nossa cultura, o que é estranho para qualquer um que percebe e entende a cultura e a psicologia da época bíblica, que era bem diferente do que a gente está vivendo hoje. As relações também você tem que ter cuidado, porque nas relações dos personagens é focada nas emoções, portanto exageradas nessa área. Na questão de Abner, especialmente na trama dele ser filho da pitonisa de Endor, daquela bruxa de Endor, não tem base bíblica. Não tem, tá? Aqui é pura invenção da série para ficar interessante para a trama. Joabe também foi antecipado na série. Na Bíblia aparece depois, bem depois, tá? Na série ele foi antecipado. É só uma advertência para você saber que ele aparece prematuramente na série, tá bom? E as invenções totais da série. Davi como bastardo, base alguma para essa afirmação. A mãe morta de Davi, que é Elisabeth, morta por um leão, também é uma pura invenção da série, não tem respaldo nenhum. A esposa de Samuel como Ila, e o papel dela na história é apenas uma advertência, porque ela de fato existiu, mas não sabemos o nome dela, nem o temperamento dela ou o papel dela em tudo isso. A bruxa de Endor, como mãe de Abner, já vimos aqui que não há nenhum tipo de respaldo para isso. Batseba com um papel político maior do que o que de fato ela teve, também é um erro grande. E o ferreiro místico, né, que seria o pai da própria Batseba, esse deus dos ferros, né, o deus das espadas, não tem registro nem na história nem na Bíblia, tá? Isso é pura invenção para a série funcionar. Minha análise teológica para a gente já chegar no final, tá bom? Minha análise teológica, portanto. Aqui está o ponto mais importante de minha análise na série. A Bíblia, ela é teocêntrica. O ponto-chave, a ênfase total da Bíblia do começo ao fim, também na história de Davi não é diferente. A Bíblia é teocêntrica, então o centro está em Deus e no seu plano de redenção para a humanidade, culminando em Jesus Cristo, que é inclusive o próprio descendente de Davi.
Agora, a série, do jeito como ela está caminhando até agora, embora tenha bastante referência a Deus, a religiosidade e a fé, ela está bem presente na série, mas ela não é preponderante. A série não é teocêntrica, ela é antropocêntrica, porque ela está girando em torno das emoções e das motivações políticas dos personagens, tá bom? Então, essa é uma crítica que eu faço. Embora, como eu já disse, não desmerece. Eu vou continuar assistindo a série até o final e curtindo bastante cada episódio, tá? Mas tem que colocar os pratos limpos, né? Ela é antropocêntrica e não propriamente teocêntrica. A Bíblia diz em 1 Samuel 13, versículo 14, que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E a série também diz que o homem busca de si mesmo, né? A série dá ênfase em Davi como sendo esse homem que está em busca de si mesmo. E isso muda tudo, porque é uma forma de humanizar demais uma série que é um retrato de uma história bíblica, mas ela não é 100% fiel, como nenhuma série, nenhum filme, nenhuma representação é, né? Sempre há alguma perda nas adaptações para a cultura. Mas isso faz parte da adaptação, né? Essa parte da técnica, da cultura em si. Tá bom? Minha aplicação, então, você deve levar tanto para continuar assistindo a série da Casa de Davi, como The Chosen e qualquer outra série bíblica. E até mesmo as novelas da Record, né? Se você gosta de assistir. Nem todo o conteúdo que, entre aspas, é bíblico, é fiel à Bíblia. Isso não quer dizer que você seja proibido ou que não deva assistir. Até deve ou pode gostar de assistir e acompanhar. A questão não é essa. A questão é se você assiste e acompanha sem conhecer a base, que é a Bíblia. Então, se a série, a novela, o filme é bíblico, até o desenho animado, né, é bíblico, conheça a Bíblia primeiro para você não ser pego de surpresa, né, com alguma trama ali, e você citar uma pregação até, uma devocional, uma conversa informal com alguém, citar um trecho de uma série, novela ou filme, ou até desenho, né, achando que está na Bíblia, mas não está. É você, como a gente diz hoje, vai pagar mico, né, perante as pessoas aí. Então, não faça isso, entendeu? Conheça bastante a Bíblia para depois acompanhar a série. Que aí você vai ter mais condição de fato, acompanhar, aproveitar até melhor a própria série em si, né? Precisamos, então, também aprender, o segundo tópico, a voltar ao texto bíblico. O texto bíblico é a base, e não a história contada pela série, pela novela, pelo filme, pelo desenho, tá? E sempre se lembre, em toda a Bíblia, qualquer história bíblica, Deus é o centro da história total narrada ali. Até mesmo na história bíblica é que o nome dele não é mencionado, como no caso da história de Esther. O nome de Deus não aparece em Esther, mas ele está presente ali, agindo pelos bastidores, controlando toda a trama, toda a história, entendeu? Então, em qualquer história narrada, seja na tela, seja na Bíblia, você tem que lembrar disso. Deus é o centro de toda a história e não o ser humano, e não os personagens, tá bom? Muito bem, se esse episódio, então, abriu os seus olhos para o modo como você acompanha a cultura bíblica, né, na nossa geração, eu quero te convidar a assinar esse canal, clicar no sininho aqui, me ajude compartilhando também essa live, para que as pessoas assistam e possam ter um critério muito mais abrangente, muito mais consciente, para poder assistir séries, filmes, desenhos, né, acompanhar novelas, enfim, né? Para que tenham um critério muito mais coerente, né, para poder acompanhar essas peças da nossa cultura, tá bom? E, se possível, comente aqui também, né? Comente de maneira respeitosa e elegante, tanto aqui no chat, quanto também nos comentários em si. Me ajude, então, né? Para que eu possa ampliar essa mensagem, o alcance desse estudo e essas orientações aqui, para qualquer um que goste de acompanhar essas peças de cultura na nossa
geração em nossa rede hoje, né? É importante você estar atento, você acompanhar, mas é importante também você me ajudar a fazer isso aqui para poder fazer isso com consciência cada vez maior, tá legal? Então chegamos ao encerramento do nosso conteúdo. A série pode emocionar, sim, e ela emociona, mas somente as escrituras é que transformam a vida das pessoas, das vidas das pessoas. Então, na próxima jornada, quem sabe numa live, quem sabe num vídeo gravado, numa aula minha, numa pregação minha, você vai acompanhar aqui no meu canal, eu tenho certeza. Então, a nossa próxima jornada, siga aprofundando o seu conhecimento bíblico a partir daquilo que eu tenho ensinado aqui nesse meu canal. E se você puder, aqui ó, adquira meu livro, Exegese Simples, ele vai abençoar você, ele vai te ajudar a compreender a Bíblia de modo simples, com método eficaz. Você vai aprender a compreender e ensinar a Bíblia, interpretando-a como os profissionais fazem, tá legal? E vai ser uma bênção também para a sua vida conhecer essa minha obra. Meu desejo é que haja paz e bênção sobre a sua preciosa vida, em nome de Jesus.